Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Estação, do Inspiração Social, né? Esse que vai ser o nosso podcast da empresa Estação Social. Eu estou aqui com ele, que é o CEO da Estação Social, que é o Clesley. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ele que vai encabeçar, vai liderar aqui esse podcast. A gente está aqui para conhecer um pouco da história dele, né? A história dessa empresa também, que ela tá nesse universo de empresas de terceiro setor que a gente Isso fala, né? aí. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente quer saber um pouquinho sobre você. Queria que você falasse um pouco sobre quem é você, contasse um pouco da sua infância, da sua adolescência e o que te levou agora na vida adulta a entrar nesse universo das empresas de terceiro setor. Bom, satisfação. Sou Clesley Rodrigues, filho do seu Francisco e da dona Neila. São duas pessoas de vidas distintas, mas que fizeram de tudo para me dar uma boa educação. Minha mãe ralou bastante para conseguir me dar a educação que eu merecia e fazer com que eu chegasse até onde eu cheguei hoje. Foi diante de muito esforço. Tive uma infância feliz, não tão fácil como de muitas crianças, isso é uma realidade do brasileiro. Infelizmente, o rompimento da relação dos meus pais fez com que eu crescesse com esse distanciamento, mas isso não comprometeu em nenhum momento o desenvolvimento do meu caráter e nem daquilo que eu vim me tornar hoje. Isso fez parte da minha história, faz parte da construção de tudo aquilo que eu tenho hoje e de valores também que me foram ensinados por ambos. E um deles era de falar a verdade sempre, ser respeitoso com o ser humano e que me fez chegar até aqui. Você é aqui de Manaus? Sou daqui de Vocês são de Manaus, quantos irmãos? eu sou filho único. Ah, filho Eu sou único? filho único da minha mãe, porém eu tenho dois irmãos Por pai de pai. fantásticos por parte de pai, que é a Tainá e o Ian, pessoas que eu tenho grande orgulho. E você se formou aonde? Eu sou formado em administração de empresas Uhum. pela Uninorte, tenho Uhum. formação em telecomunicações, mas se você me pedir para ligar um cabo de internet, alguma coisa, isso não vai acontecer, não vai dar certo, porque é uma formação que eu nunca gostei Uhum. e estou concluindo uma formação agora de copyright. Copywriter? Isso. Ai, que bacana. Você sempre gostou muito Sim, sempre gostei. dessa Esse área da universo de comunicação? comunicação e marketing foi algo que sempre me atraiu. Então Uhum. foi quando eu decidi fazer administração, que todo mundo fala que é a Uhum. profissão dos Dos indecisos. Não, indecisos. ela é um leque de oportunidades. Exatamente, você pode E se nisso eu especializar em emergi várias nesse áreas. mercado de marketing, emergi no marketing, sempre gostei Uhum, muito de marketing, publicidade, tenho uhum, formação também em publicidade e propaganda e me dediquei a isso. Então, e foi dentro do desenvolvimento das atividades de marketing que eu me encontrei com o terceiro setor e foi amor à primeira vista esse contato. uhum. Foi dentro do setor privado e a empresa desenvolvia um projeto que era uma tecnologia social e de negócio. Não sei se eu posso falar o nome de marcas aqui, mas é uma marca Qualquer coisa a gente corta e depois fica sensacional. tranquilo. Mas era um projeto de tecnologia social e de negócio para o desenvolvimento de jovens. Uhum, Ela tinha uma meta de ser a empresa mais lembrada até a Copa do Mundo entre os jovens e não conseguia atingir essa meta. Então ela fez todo um estudo de mercado para entender por que, que as populações de baixa renda não consumiam seus produtos sempre. uhum, E dentro de tudo isso, ela descobriu que ela só era lembrada em datas especiais, comemorativas, e não era isso que ela queria. Ela queria ser uhum, lembrada sempre. Então, foi para dentro de uma comunidade, estudou todo o hábito de consumo e entendeu que ela precisava melhorar a vida e a renda per capita das famílias solo, que era justamente o desenvolvimento das mulheres, que muitas das vezes seguiu uhum. carreira solo na criação dos seus Sim. filhos, na manutenção do seu lar e tudo mais. E dentro disso me despertou um grande interesse, muito também por ter um pouco de conexão com a minha história, Uhum, né? Infelizmente, mas que isso era uma grande oportunidade de desenvolvimento de pessoas, sabe? Você apoiar a vida de alguém, conseguir construir isso, deixar um legado, que é o mais importante hoje nesse universo, quando a gente fala de uhum. responsabilidade social, Com certeza. qual é o legado que você está deixando? E essa empresa estava deixando o ser humano transformado, sabe? Então isso me chamou muita atenção e, inclusive, fui participar de um treinamento, sabe, para entender melhor como é que isso funcionava e ver isso acontecer e ser parte desse piloto aqui em Manaus, quando esse projeto foi implantado, sabe, fez assim para mim total diferença. Conheci.
a maioria das ONGs aqui em Manaus, das instituições sociais, vi como funcionava esse trabalho e durante uma dessas visitas, em conversa com a minha parceira de trabalho à época, Viviane Cavalcante, que é uma amiga, inclusive eu quero até deixar dedicado esse episódio a ela, que talvez ela não saiba, mas o fato da gente ter trabalhado junto nesse projeto fez com que eu tomasse grandes decisões para minha vida e entrar nesse mercado, sabe? E ali, numa dessas visitas, eu decidi que eu queria um dia ter uma ONG, que eu ia trabalhar com crianças, apesar de não saber quando isso ia acontecer, mas que aquilo já estava bem decidido. Eu saí anos depois dessa organização, dessa empresa, e fundei a minha instituição. Que é a estação social. Não, ou a Veio. instituição Nascer. Ah, tá. Fundei a instituição junto com a minha esposa e a gente hoje tem um trabalho aí de 8 anos e através das atividades e necessidades identificadas com o desenvolvimento do Nascer, as dificuldades que eu encontrei para que eu tivesse serviços que atendessem às nossas demandas foi que eu entendi que a gente precisava de uma empresa especializada que entendesse do negócio, que soubesse o que estava fazendo, porque não são todas as empresas que estão aptas a lidar com as peculiaridades do terceiro setor. Ele é peculiar, ele é uma empresa, todas as instituições elas são empresas, apesar de ter essa leitura e configuração que às vezes parece um pouco informal, elas não são informais, elas são empresas formais, elas estão ali, o terceiro setor, recentemente saiu uma pesquisa, que ele está no páreo ao setor da agricultura, na contribuição do PIB brasileiro, quase ali 6%, então isso representa muito para um setor que às vezes é olhado como caridoso. Sim, mas isso no todo mundo, todo o Brasil ou aqui na região todo o norte? Brasil. Todo o Brasil? Em todo o Brasil, ele contribui que 6% no PIB brasileiro. Isso foi uma pesquisa que saiu recente, a de 2023. E isso veio nesse despertar. Então foi todo um processo de construção. Casei, constituí família, entendi como é que esses processos se dariam para que esse processo desse certo. E eu sempre pesei muito em mim aquilo que eu queria para minha vida, aquilo que eu não queria, eu sempre tive muito certo. E o que me fez vir para o terceiro setor foi o fato de eu ser uma pessoa que gosto de me dedicar às pessoas. Eu sempre gostei de ver o ser humano bem, e se eu puder fazer algo, se eu puder ser a ponte para que você tenha um pouco de conforto, para que você alcance algum objetivo teu, e eu puder fazer isso para mim, vai ser o maior prazer. Muito legal, o terceiro setor. Aqui no Amazonas, se eu não me engano, não tem muitas, né? Aqui na região do Amazonas, eu tava dando uma olhadinha. Eu acho que de todo o Brasil é uma porcentagem pequena, né? Mas é muito, muito interessante, né? Eu cheguei a fazer na faculdade um trabalho sobre isso, né? Da empresa de terceiro setor. Legal. Por isso que eu vejo já, um assunto bem bacana. Sim. Que precisa ser fortalecido aqui na nossa região, né? E aí eu te pergunto, como que as atividades da estação social, elas impactam diretamente a comunidade local aqui da nossa região amazônica? Então, eu carrego a bandeira de que a estação social ela foi idealizada na Amazônia para fazer esse impacto no mundo. Quando a gente... eu não sei o que vem à sua cabeça quando você ouve essa palavra terceiro setor, sabe? Mas geralmente o que vem na grande esmagadora maioria das vezes das pessoas é sempre a imagem de um caminhão carregado de mantimento, ações humanitárias para que possam socorrer essas situações emergenciais que são inerentes aqui à nossa região, como a estiagem, as grandes cheias, ou, infelizmente, e eu espero que não aconteça nunca mais, esse colapso de saúde. Sim. O brasileiro, ele é um ser humano solidário, ele é socorrista, mas quando a gente fala de responsabilidade social e desenvolvimento do terceiro setor, a conversa muda de figura. Exatamente. Ela muda de tom. E uma das minhas intenções com a estação social é colocar todo mundo na mesma página, todo mundo no mesmo tom, para que as pessoas consigam se alinhar e atender o seu desejo de fazer o bem e fazer bem feito, porque isso é extremamente necessário. Com certeza. E assim, ainda falando um pouco sobre a estação social, como é que funciona o serviço dela para essas outras empresas? Porque eu estava falando aqui no perfil de vocês,
vocês trabalham para fazer com que essas outras empresas, essas outras ONGs, né, de terceiro Sim, setor, elas sejam vistas. sim. Como é que funciona esse processo? Como é que é o processo da estação social com essas empresas? Então, a estação social, ela tem hoje uma base de 3 pilares: bússola, conexão e progresso. Uhum. E em cada um desses pilares, ele tem um leque de serviços. Sabe, o meu pilar de bússola, ele é para aquela instituição que ela está ainda buscando contatos, aquela pessoa que está buscando perspectiva e direção. Então Uhum. ali a gente tem um serviço de brand, organização de redes sociais, sabe, um planejamento estratégico, um plano de comunicação, sabe, um diagnóstico organizacional para que você possa prototipar cenários. Porque hoje o que que acontece? Principalmente aqui no Amazonas e em parte do Brasil, não dá para a gente ser generalista, mas a maior dor que a instituição tem hoje, qualquer uma que você chegar, o que que você precisa mais? Recurso. Qual é a sua Certeza. maior necessidade? Captar recurso. Mas a captação de recurso, ela é apenas a ponta do iceberg, sabe? Nesse Uhum. contexto todo. Antes, até você atingir a captação de recurso, tem aí um trabalho bem árduo de algumas para ser realizado, sabe? Uhum. Você tem uma imagem bem trabalhada, você tem um site que comunica bem aquilo que você faz, das suas atividades, o que que você desempenha. Você tem dentro desse site um portal de transparência demonstrando o que a Isso sua é instituição importante, né? faz com todos os recursos que ela recebe, para onde que ela destina, quanto que se recebeu, sabe? Um relatório social que diga quanto de impacto você trouxe para o mundo, quanto de impacto você deixou na sua região, quais foram as atividades que você teve, quantas pessoas você atendeu. Quem doa, quem ajuda instituições, as empresas, as grandes empresas que querem, que demonstram, que realizam esse tipo de apoio, elas não vão enxergar o que que a instituição está fazendo, se ela está cuidando de uma criança, se ela está entregando uma criança para o mundo bem vestida, cheirosinha, se ela está proporcionando alimento. Isso importa, isso realmente é muito importante. Mas o mais importante de tudo isso é o quanto de educação que eu estou entregando ali, o quanto que o teu trabalho que está na ponta vai agregar para o meu trabalho, que estou aqui produzindo, que estou aqui gerando emprego, que estou aqui só gerando renda e usufruindo dos benefícios dos recursos do Estado, Uhum. sabe? Em que eu posso agregar valor a você e o que você vai agregar em mim? É uma via de mão dupla. A Uhum. instituição vai agregar para a empresa vai agregar para a instituição e ambas vão fazer o seu trabalho completo. Bacana. E ainda falando em agregar, quais são os planos para expandir assim a estação social, aprimorar as iniciativas sociais da empresa? Vocês têm alguma perspectiva assim de futuro? Então, a gente ainda está dentro do planejamento dos 5 anos que se tem desenhado. A instituição vai fazer a estação social vai completar 2 anos, agora dia 17 de fevereiro próximo. E a gente tem sonhos. A gente desenhou a empresa para ser o suporte que o terceiro setor necessita, que as instituições necessitam, para que sejam vistas, sabe, para que recebam esse apoio que elas necessitam e para que e que sejam uma vitrine Uhum. de instituições para que os empresários, as pessoas de bem, a indústria em si, olhe ali o que que se tem de valor a ser agregado, o que que se tem de valor a ser entregue também. Isso a gente não fala Uhum. só financeiramente, sabe? Tem muitas instituições que têm causas muito fortes e que casam ali com os objetivos do impacto global que aquela empresa pratica. Uhum. Então, sabe, então, há muito a ser ligado nesse quesito. Aqui no norte há muito a ser desenvolvido. E esse termo terceiro setor, quando eu escutei pela primeira vez, eu fiquei assim, o que que é isso? Porque a gente, na faculdade de jornalismo, a gente estuda, né? Tem esse tópico na nossa grade. E, de forma bem breve, eu queria que você explicasse um pouco o que é o terceiro setor e qual é a importância dele, principalmente aqui na região norte, né? Que a gente tem essas comunidades, né? Que tem um impacto um pouco mais forte. Eu queria que você explicasse brevemente um pouco. Bom, o terceiro setor, ele nada mais é do que o conjunto de você junta tudo aquilo que cabe na palma da sua mão. Que você ouvir de termo de ONG, projeto social, ou acho que são as organizações da Acho que sociedade você viu, civil, né? as incubadoras, as OCIPs, isso compõe o terceiro setor. É quem está ali na ponta desenvolvendo um trabalho social para que o ser humano se desenvolva também. É um setor que tem grande participação no PIB brasileiro, como eu já citei. Uhum. Aqui é o
ele chega aonde os grandes governos não conseguem chegar, aonde uma grande indústria que às vezes produz muito, gera muito no estado, mas de certa forma acaba poluindo, é o terceiro setor que vai salvar e vai trazer a solução para que aquela empresa necessita para reciclar aquilo que ela está gerando de resíduo, para regressar à sociedade de forma positiva aquilo que ela lançou. A gente tem um grande exemplo de uma empresa de perfumaria que ela tem hoje um produto que ela está tendo uma entrega gigante de ESG, que é o frasco desse perfume é reciclado e é todo o material que é usado para a composição desse frasco é oriundo do mar, da costa brasileira. Todo o plástico que é retirado da costa social brasileira é transformado no frasco desse perfume e ela tá vendendo pra caramba. Isso é responsabilidade social. Isso é expandir o terceiro setor. Então, ela não tá fazendo, ela não tem um setor de reciclagem dentro dela. Ela faz isso através de uma associação de catadores que vai lá, capta todo esse material, limpa, vai às praias, faz a retirada de todo esse material, faz a triagem e entrega a pessoa, e recicla. E é quem já entrega pronto para ser embalado. Ai, que Olha bacana. que sensacional. Que legal. E isso é deixar um legado positivo para a sociedade. É isso que é fazer a diferença no mundo. E às vezes muitas pessoas não entendem que não é que isso não é o verdadeiro sentido. Que às vezes você ajudar uma criança no Natal em uma instituição, isso é muito legal, isso é muito importante, mas isso não é um trabalho de responsabilidade social. Às vezes é o nosso dever como ser humano, de partilha mesmo, sabe? E fazer com que as pessoas entendam isso é uma das missões da Estação Social enquanto empresa que quer representar o terceiro setor, quer ser essa referência. Bacana. Muito legal. E ainda falando de resultados, né? Queria que você falasse um pouco dos resultados mais notáveis e impactantes até o momento pelas ações sociais. Eu estava vendo o Instagram de vocês, eu vi que a Associação Cidadania Social e Sustentabilidade ganhou o prêmio Doar no mês passado, né? Ah, isso aí foi sensacional. Para mim, foi muito importante acompanhar isso. Com a Isabel, eu fico muito feliz sempre que eu falo da Axos, porque eu lembro que a Isabel queria desistir de fazer parte desse prêmio, porque ela não estava conseguindo organizar toda essa documentação que ela precisava entregar para o prêmio e ela tinha tudo. E eu sentei, assim, numa madrugada com ela, pertinho adentro. Não foi a noite toda, mas eu disse, Isabel, eu vou falar uma coisa bem séria pra você. Você tem tudo pra ter esse prêmio. Você tem a faca e o queijo na mão e tem a minha assessoria. Vamos lá. E ver esse prêmio vir pra cá, pra uma instituição pequena, mas de um trabalho gigante, que é o que a Axos realiza em Parintins, isso é imensurável. Porque aqui no Norte, ela foi a primeira instituição a receber o prêmio nessa classificação de OSC do tamanho que ela é. Porque a gente tem sim esse prêmio aqui no Norte. Esse é um sonho, por exemplo, na minha instituição, é ter esse prêmio. Mas a gente ainda não tem. Nós fomos a primeira instituição a ter o selo Doar. Mas grandes organizações aqui no Amazonas, como a FAS, o IDESAN, já tem esse prêmio. Mas ele teve um gostinho de sabor de vitória a mais, sabe? Quando ele viu ali para Parintins, para Axos, que é uma instituição que não trabalha com extrativismo dentro da Amazônia. Ela trabalha com empoderamento de mulheres que bacana. Dentro da Amazônia, aqui na Amazônia, sabe? Ela trabalha com fortalecimento de famílias, ela tá ali, não tá entregando cesta básica, ela tem um trabalho gigantesco com mulheres que sofreram violência doméstica e que não tinham estudos, e ela tem o trabalho de desenvolvimento educacional para essas mulheres. Ela tá entregando muito mais que só salvando alguém, tá dando saber. Ela tá dando empoderamento, autonomia, e aí por aí, Parintins adentro vai esse serviço. Ai, que bacana. E o que é esse prêmio Doar? Olha, o selo Doar, o Instituto Doar, ele está para as OSCs, para as instituições no Brasil inteiro, como a ISO tá para as grandes indústrias. Ele é um selo que atesta que a tua instituição ela é confiável para receber doações, que você tem a sua transparência ali elegível, que você é uma instituição séria, correta e idônea, sabe? Então todos que lutam por esse selo eu dou total apoio.
Porque ele, pra gente, ele assim, é uma chancela de que o teu trabalho é transparente, correto e que você consegue receber e gerir bem todo e qualquer recurso que você possa receber de investimento. Isso assim é a chancela para o empreendedor, é a chancela para o empresário que quer atrelar o nome dele a uma instituição. Porque de uma coisa a gente não pode se furtar. Infelizmente, quando a gente fala de terceiro setor, tem muita coisa bonita envolvida. É o trabalho humanitário, é a entrega das pessoas que estão ali à frente desse trabalho, que muitas vezes elas têm um sonho, mas elas não têm gestão. Tem Uhum. várias coisas que Isso é verdade. informalizam o terceiro setor, mas que não o desorganizam. E, infelizmente, em cima da cabeça de qualquer gestor de ONG, de OSC, sempre tem uma nuvem negra Uhum. povoando com aquela desconfiança. Será que é sério? Será que faz mesmo? E a gente não pode se furtar disso. Infelizmente, aqui no Amazonas nós fomos vítimas. A gente tem aí um legado, não posso tratar como legado, mas a gente tem um lastro negativo envolvendo ONGs, a gente tem aí um rombo milionário na saúde do nosso estado, infelizmente envolvendo uma ONG que se gerou uma CPI com um nome pejorativo, aquilo ali em 2015, isso foi extremamente negativo para as instituições, mas infelizmente vão duvidar do trabalho de qualquer instituição social. Então, se ela não conseguir dar essa chancela de transparência para a sociedade, ela infelizmente ela vai ruir, como a gente tem visto acontecer, sabe? Uhum. Mas e é para isso que foi para isso que eu fundei a Estação Social, Uhum. que foi para ser de fato esse suporte necessário para mostrar que não é só de bom coração que o terceiro setor vive. Eu sempre digo que é de uma campanha que criei há quase 10 anos, que finalizava com os nossos recursos não são. Participei da criação dessa campanha, que era de uma instituição que ele finalizava dizendo que os nossos recursos eles não são como o amor. Eles acabam. Uhum. Eles acabam e muitas vezes o amor é a maior força motor de um Uhum. gestor de uma instituição. É o que ele tem. Sim. Às vezes ele não entende de marketing, ele não entende de gestão, ele não entende de RH, ele entende de pessoas. Ele tem um projeto que ele criou para educar crianças na Amazônia. Ele tem um projeto que ele quer trabalhar com leitura, mas ele não entende que tudo aquilo ali necessita de um escopo de gestão, de pessoas, que ele precisa divulgar aquilo ali através de marketing, ele precisa ter a gestão de recursos que ele possa receber financeiros, sabe? Eu tive um cliente que foi assim, me trouxe verdadeiros encantos de quando a gente fez a prestação do serviço para eles, que foi, inclusive, foi o meu primeiro cliente, que foi uma instituição do interior do estado, onde a gente teve que desenvolver o planejamento estratégico daquela instituição, sabe? E hoje hoje saber recentemente que eles estão voando, sabe, muito mais além, Muito acabaram gratificante, né? de conseguir de conseguir recursos porque conseguiram se organizar, eles agora estão desenvolvendo uma biblioteca comunitária em Itacoatiara, Nossa, que sabe? Vou fazer bacana. agora receber um recurso de uma empresa que tem uma veia social muito forte, que faz os investimentos dela para abatimento de imposto de renda, faz essa entrega de responsabilidade social de forma muito positiva, apoiando instituições a conseguir alcançar aquilo que elas têm projetado, sabe? E agora, recentemente, elas conseguiram recurso para fazer a cozinha comunitária, onde elas têm um projeto que é de escola, que é de estudo, trabalhar a leitura, sabe? Então, assim, elas vão conseguir atingir mais crianças, vão conseguir trabalhar todas as situações que envolvem a infância, infelizmente, a exploração sexual infantil, do trabalho infantil, vão conseguir proporcionar educação, sabe? Tá levando mais além do cuidado paliativo, tá proporcionando saber. Ai, que bacana, né? Muito legal ver essas histórias, né? A gente São fica assim, são emocionantes. emocionantes, a gente fica inspirado. E agora, voltando ainda falando sobre obstáculos, eu queria saber como é que a estação social lida com eles, né? Como é que ela lida com possíveis obstáculos ou resistências quando vocês querem implementar essas iniciativas. Acolhendo a dor. Uhum. Acolhendo a dor das instituições sociais. Porque sempre a primeira dor vai ser essa, a falta de recursos. Mas quando a gente decidiu abraçar essa dor e mostrar
com um trabalho simples de diagnóstico e dizer que através da prototipação desse cenário você pode alcançar os seus objetivos, a gente tem tido êxito com algumas pessoas, com os clientes que a gente tem atendido. Inclusive, até teve uma cliente que me procurou, por exemplo, uma instituição, que ela queria realizar um serviço, queria renovar alguns itens, algumas pessoas no quadro funcional dela. E a gente conseguiu entender que o quadro era bom, as pessoas dali eram excelentes, mas elas precisavam de um novo direcionamento, precisavam de um momento novo, porque é uma OSC que vive de parcerias governamentais. Isso é uma coisa até que eu gostaria de abrir um parêntese e frisar. Pessoas que gostam de apoiar instituições, que gostam de fazer esse trabalho voluntário, que gostam de doar, não liguem para as instituições e façam a primeira pergunta: vocês recebem ajuda do governo? Não façam. E eu quero indicar para você, não faça isso. Não faça. Quando você ligar e perguntar se a instituição recebe ajuda do governo, ela não tem tudo que ela precisa. Ela tem parte. Mas a maior chancela que você tem quando ela dizer sim, nós temos uma parceria governamental, essa é a instituição ideal para você apoiar. Porque é a instituição que está documentada, que está com todas as suas certidões negativas em dias, que tem todo o processo de transparência apto para receber apoio, porque só fomenta com instituições governamentais. Você só recebe apoio parlamentar e de todas as outras fontes governamentais se você tiver um trabalho correto, se você tiver legalizado formalmente, sabe? As instituições que não recebem esse apoio, duvide. Infelizmente, é dolorido a gente dizer isso, mas você estar legalizado e documentado é fundamental. E só recebe apoio governamental se você tiver documentado, sabe? Então, voltando a esse ponto, acolher essa dor é essencial. Muito legal. E você falou ainda agora que você estava muito orgulhoso de uma empresa que está voando agora sozinha, né? Você tem algum outro caso que você queira assim lembrar para a gente até olhar para trás nesses anos de estação social? Projetos assim que você se orgulha, que você pode falar, pô, eu fiz parte disso. Eu posso citar a instituição? Claro, eu tenho uma instituição que eu tenho um grande carinho, que é o Lar Batista General Dolly, onde a gente pôde fazer uma mentoria para a gestão financeira da instituição, que é uma instituição idônea, que já tem aí um lastro de 30 anos de trabalho, servindo o Manaus e o Amazonas em si. Mais de 5 mil crianças já passaram por essa instituição. E poder fazer um trabalho de mentoria para o financeiro dessa instituição, para que ele pudesse se organizar e ter melhores demandas e não perder prazos, sabe? Ter aquele processo de... Eu me perdi. Tá falando sobre um projeto que você tem orgulho. Sim, justamente, é o Labatista General Dolly. A gente pôde mentorar ali o financeiro daquela instituição, fazendo um trabalho, uma das nossas mentorias de gestão de tempo. E foi sensacional, porque é uma coisa que a gente precisa muito hoje no terceiro setor. Apaga-se muito incêndio nesse setor. E a gente não quer que isso ocorra mais. Então, tudo isso vem através do desenho de planejamento estratégico. Tem o Maria Dolores e Itacoatiara, que é um projeto social pequeno, espírita, mas que eles têm um impacto gigante ali naquela região, sabe? Levando leitura. Dando a oportunidade das crianças aprenderem a ler, de se conhecer melhor. E eles não entregam só isso, eles estão entregando outros valores juntos. Ai, que bacana. Muito lindo ver essas histórias, né? E agora, para encerrar, né, queria que você mandasse um recado para quem está assistindo, convidando a assistir o seu podcast, né, e deixando uma mensagem, né, para participar de alguma forma desse universo aí do terceiro setor. Inspiração Social, ele está aqui para ser um ambiente de transformação, de informação para quem quer fazer o bem. E para fazer o bem, a gente tem que fazer ele bem feito. E aqui vai ser um canal para você se identificar, para você descobrir quais são as instituições que estão fazendo realmente um trabalho de transformação, para você se conectar com empresários, empresas que estejam também tenham esse compromisso social, porque esse é o perfil do novo consumidor. Hoje, quanto consumidor, algumas pessoas, quando elas vão buscar um produto para você utilizar, elas querem saber o que é aquele
que essa empresa está fazendo de entrega, de parcela para melhorar um pouco o mundo? Aqui com a gente você vai descobrir quais são essas empresas. E aqui em Manaus a gente tem um leque de empresas e organizações que estão fazendo um trabalho tão lindo. E hoje a gente vai utilizar esse canal, essa plataforma para divulgar essas empresas, essas pessoas transformadoras. Muito bacana. Então, muito obrigado, Clesley. Foi um prazer conversar contigo. Nos próximos episódios, gente, quem vai estar liderando aqui é ele, tá? Pra gente falar, pra gente mergulhar ainda mais nesse universo, tá bom? Obrigado, Clesley. Obrigado, eu agradeço o espaço.